Vamos falar do Paysandu, tem novidade, tá? Olha só, porque o Bruno Lopes, atacante que está na Ponte Preta, acionou a Ponte na justiça, pedindo a rescisão imediata do contrato, que pode colocá-lo livre no mercado nas próximas semanas. Com isso, o Paysandu, que também joga a Série C, né, ganha um novo cenário para caso queira retomar as negociações pelo jogador. A Ponte Preta está jogando a B nesse momento, tá? Na ação movida pela 4ª Vara do Trabalho de Campinas, o atleta cobra R$2 milhões referentes a salários atrasados e outros direitos trabalhistas. Segundo o processo, são 7 meses de pendência, além de valores relacionados a FGTS, férias, 13º e auxílio moradia. A situação reacende o interesse do Paysandu. O clube paraense já fez 2 investidas por Bruno Lopes, a primeira em dezembro do ano passado e a segunda no início dessa temporada. Em ambas as ocasiões, as conversas aconteceram, mas não evoluíram. Na época, o próprio jogador confirmou o contato e condicionou uma possível saída da Ponte Preta à regularização das pendências salariais. Sem o avanço interno, o cenário agora muda com o pedido da rescisão. Aos 30 anos, Bruno Lopes é visto como uma opção versátil para o setor ofensivo, atuando tanto como centroavante quanto pelo lado do campo. Com experiência em competições nacionais, ele segue como um nome monitorado pelo Paysandu, que pode aproveitar a possível liberação para avançar nas tratativas. E aí, meus amigos, Bruno Lopes, se ele conseguir essa rescisão da Ponte, o cara quer receber, tá? Ele quer sair da Ponte e quer receber também, nem que seja na justiça. Paysandu já tentou o jogador 2 vezes. Pode jogar tanto de centroavante como também como beirada. Será que o Paysandu, com essa contratação principalmente do Juninho, já anula aí um pouco a vinda desse atacante ou tem espaço para ele? Cara, não sei se pro Paysandu no momento, principalmente com essa estreia do Juninho, seria de urgência contratar o Bruno agora. Se for de fato uma contratação que o Paysandu pensa assim, pô, esse cara vai aumentar o nível, esse cara vai ser um cara para de fato disputar com o Ítalo no mínimo, aí acredito que caberia, se o Paysandu tem essa visão sobre esse jogador. E entra aquilo que o Júnior Rocha citou, o Marcelo Santana citou também. O Paysandu ele não está fechado para o mercado, mas vai ter que ser aquela grande oportunidade. A pergunta é, o Bruno Lopes é aquela grande oportunidade? O Paysandu entende que ele é esse jogador? É claro que se o Paysandu conseguir trazer ele e não tiver um impacto enorme numa folha salarial, tu trazendo um jogador que em teoria tu já queria antes, tá dentro do teu planejamento que esse cara te ajudaria. Eu tenho dúvidas principalmente em relação a isso, porque passaria a ter até nessa questão dessa posição um jogador que o Paysandu ele viria com um peso maior e uma responsabilidade maior. Ele aceitaria chegar para ser o reserva do Ítalo? Ele aceitaria chegar para ser essa segunda opção imediatamente? Ele faz as 3, mas ele joga mais como 9, vinha jogando mais como 9. Mas ele pode cair na ponta esquerda, por exemplo, onde o Cleiton Pego tá trabalhando por lá também, que eu acredito que poderia se encaixar bem por lá. Mas não sei, realmente eu tenho dúvida porque entrar naquilo lá que a gente falou. O quanto o Paysandu acredita em quem está aí. Porque a partir do momento que tu contrata ele, tá dizendo que alguém que está ali não é capaz o suficiente de te entregar o que ele entrega. Então acho que não sei, acho que vale o Paysandu pensar. Não vejo ele como sendo a bala para aquele momento, mas não seria uma contratação ruim, sabe? Acho que o ponto é esse. Porque é o seguinte, esse negócio do momento é muito delicado. Por quê? Se o Paysandu não pegar, alguém vai atrás do cara. Sim, provavelmente. Entendeu? E se for um time de Série C, aí, o Paysandu vai deixar outro time ser reforçado por um jogador que apresentou números até interessantes na última temporada, tá? Olha só nesse ano, ele iniciou a temporada no Norte Esporte Clube, lá de Minas Gerais, o mesmo clube onde o Bruno Bispo estava jogando. Lá ele fez 8 jogos e 2 gols e 2 assistências no Campeonato Mineiro. Agora na Ponte Preta, no início da Série B, 6 jogos, nem gol e nenhuma assistência. No ano passado, ele fez 28 jogos, 5 gols e 1 assistência na temporada, meus amigos. Então não são números interessantes, né? Números bem... Ok, por né? número, 5 gols, vai.
Por exemplo, se ele vem, Michel, pra ser o cara que o Danilo Peu não foi. Ok. Tá, e qual avalia... Aí a parada é... acho- Como vai avaliar isso? Hoje o Danilo Peu... Primeiro que pra chegar, pra mim, tem que sair alguém. Já Dali começa da por aí. frente. Entendeu? Já começa por aí. Hoje o Paysandu tem jogadores suficientes pro setor ofensivo. Eu tenho Pra- dúvida de mais um ponta esquerda. Um ponto esquerda... hoje Pro lugar do Pego? É. ali pra fazer... Porque, por exemplo, o Rinkel pode fazer, mas o melhor do Rinkel não foi por lá. Ele tem Rinkel, Thalisson O Thalisson e pode Kluivert. fazer. É isso? Não, e Tailon. Seria o Kluivert, essa é outra opção, só que o Kluivert é um jogador daqueles que não tem minutagem de 5 jogos na temporada, por exemplo. Então, pensando hoje, tem 3 jogadores que foram bem na ponta direita, que podem fazer a esquerda, mas não é o melhor nenhum dos 3. Pro Tailon, pro Rinkel e pro Thalisson, Se der uma febre no pego... o pego. Aí, por exemplo, talvez quem mais se encaixaria ele fosse o Rinkel. Que eu ainda vou descobrir se ele é ambidestro. Eu acredito que ele é ambidestro. ele chuta com, Chuta com as bem com duas. a perna esquerda com a perna também. esquerda, verdade. Mas se fosse contratar alguém, seria alguém pra ponta esquerda. O Bruno Lopes ele é mais cara de área mesmo. Talvez mais de área que o Ítalo. Mais de área que o Ítalo, Porque o Ítalo sai bastante, né? Cara, eu... Não pelo gol do Juninho, porque não é uma coisa que... Lógico que é importante, mas... É pela avaliação. Sim. Se eu entendo que o Juninho é o cara e eu dei as credenciais para trazê-lo, né, para que a gente pudesse ter um Ítalo e um Juninho, no momento que eu trago o Bruno, aí eu vou ter E o não pode Ítalo. chegar pra ser pior que o Juninho, né? É isso, entendeu? É isso. Tem que chegar E aí é avaliação e convicção. Acho que a diretoria do Paysandu ela vai ter um grande desafio agora. Porque no início do projeto, da temporada, não tinha outra opção a não ser acreditar nos meninos. Sim. E o discurso interno era assim, talvez eles... Aliás, o presidente Tuma, eu acho que chegou a falar sobre isso, ou o Maia chegou a falar sobre isso. De que a parada era, vamos sobreviver até a janela e depois a gente Sim. vê... Eles falaram que não vão fazer nenhuma loucura. Isso. E aí, chegou a janela e a diretoria falou, opa, peraí, ela teve a grata surpresa dos meninos. E aí ela teve que escolher entre ir ao mercado... Antes disso, né, o Paysandu até traz 2 pro Parazão, né? Isso. Que é durante o Parazão, depois das contratações iniciais, que é o Bonifácio e o Tailon. E o Tailon. Esses 2 chegam ali, inclusive na véspera do Repá, né? Eles Sim. chegam na semana do Repá. E aí, cara, ela tem a grata surpresa dos meninos e tem que optar. Ou vai ao mercado ou mantém os meninos. Ela mantém os meninos. Trouxe poucos jogadores. 5, né? Trouxe pouquíssimos O jogadores Marcão, o agora. goleiro, que é uma aposta. Pois Acho é. que até 6, que tem o Thiago Índio aí. O Bruno Bispo. Taboca. O Taboca. O Lucas Cardoso, o Juninho e o Thiago Índio. E o Thiago São Índio, 6. né? Pois é. E é muito mais para encorpar o elenco do que para entrar Sim. e E tomar 3 conta desses do Parazão, né? É, isso. Beleza. E agora, a diretoria vai ter outro desafio, que é ou vai acreditar nos caras e vai com eles, ou vai buscar alguém assim, entendeu? Só que pra mim, aí é a minha opinião, só se for para tirar a vaga de alguém do time titular. Se for para disputar, não trago. Porque eu vou trazer alguém para sentar no banco e tirar o espaço de um menino que tá me rendendo. Que em teoria e até o momento na prática eu acredito nele. Eu acredito nele. Eu acredito nele. Então, para mim, eu só traria, por exemplo, vou trazer um ponta esquerda. Tá bom, tem que ser alguém melhor que o Pego. Porque se não for alguém melhor que o Pego, não quero. Ou então, pelo menos, do mesmo nível ali. Porque ali não tem trunfo hoje alguém que seja... Entendeu? Vou trazer um 9, mais um 9 aqui, porque eu não sei se o Juninho realmente vai... Né? Eu acho que nem é essa avaliação, mas enfim. Não, tem que ser alguém melhor que o Ítalo. Não é melhor que o Juninho. Alguém melhor que o Ítalo, entendeu? É porque... Para trazer melhor do que o Thalisson, Danilo do que Peu. o Kluivert, o Peu, daí
deixa os que estão aí, que pelo menos a gente já conhece, tá dando, os caras estão aguentando. E duas questões sobre o mercado agora, João Vanderlei. Nesse caso, né, do Bruno, como tu citaste aí, se o jogador sair por questão de atraso salarial, alguma coisa, que é o caso que muita gente vai rasgar da Ponte Preta, ele pode ir para outro clube. Ele está livre no mercado. Porque é pela justiça. Porque é pela justiça e questão de atraso salarial. E tem um movimento lá em São Paulo que os jogadores das séries A2 e A3 estão enrascados por quê? Eles estão jogando ainda. Como eles avançaram de fase, a janela já fechou. Então, se eles passarem, eles só teriam o mercado da Série D, basicamente, para ir. E a gente sabe que tem jogador de Série A2, Série A3, às vezes, que vai para Série C, pelo menos. Então, eles estão fazendo um movimento pedindo para a CBF, para a Federação Paulista, abrir uma janela extra. Eu não sei se eles vão conseguir, porque anos anteriores já teve gambiarra assim, né? Essa questão dos estaduais já era uma gambiarra de anos anteriores, que esse ano foi oficializada. Tem uma janela exclusiva para os estaduais, justamente porque acho que foi o Novo Horizontino que avançou naquele ano no Paulistão, tinha fechado a janela, aí uma galera ia sair para a Série A. Então tá rolando esse movimento dos clubes da Série A2, dos jogadores, aliás, das séries A2 e A3 do Campeonato Paulista, que ainda estão jogando e tá, se não me engano, na semifinal, quarta de final, ou seja, tá numa fase ali que ainda vai ter muito jogo pela frente, mas antes da janela abrir de novo, ele vão estar desempregados 1-2 meses, a não ser que seja para o mercado de Série D. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito dessa janela mais espaçada de estaduais, porque força os nossos clubes a planejarem. Sim. Acho que nos últimos 15, 20 anos, Paysandu e Remo, acho que o Remo está na mesma quantidade, se eu não me engano, de contratação. Porque não ficou com muita gente. Eles não contrataram menos do que 20 jogadores na temporada. Nessa fase, né? Menos do que 20. O normal é essa semana de Série C chegar a 10. É isso. Entendeu? Então eu acho que pra gente, principalmente, fez muito bem. Paysandu, se eu não me engano, está com 16, o Remo estava com 16, 17 também contratações. Para mim é muito bom, cara. Você evita rescisão, evita um monte de coisa. Ô, Michel, você tem novidade do Paysandu, por exemplo, se vai com o time titular ou se vai com o time ele misto? vai dar uma segurada na turma. Agora eu só não consegui saber se ele vai segurar todo mundo. Mas segurar, ele vai dar uma segurada na turma. Que vai ter o treino hoje à tarde, o Matheus até falou, né? E aí que a gente vai ter a definição para saber. Será que o Paysandu, ele vai, por exemplo, o Marcelo Santana chegou a citar, né, que vai dar oportunidade para muitos jogadores ali. Mas por ser esse jogo, que querendo ou não, o Paysandu tem uma dificuldade nessa primeira fase, que ele faz 3 jogos fora. São 3 jogos fora na primeira fase da Copa Norte. O Paysandu perde para o Nacional lá, que não seria nenhum absurdo. O Nacional que é campeão, né? Amazonense. Foi campeão, né? Foi campeão em cima se não me engano, do próprio Amazonas. Mas é um time... O Paysandu perde lá, assim como perdeu para o Guaporé. Ele já fica numa situação enrascada, porque próximo jogo seria em Belém ou em Castanhal contra a Independência. Se ele ganhar, ele vai a 6 pontos. Ele teria um jogo fora na última rodada contra o Trem no Amapá. Trem que incomodou o Águia agora. E se ele, último jogo, vai com o alternativo, vai com o time principal. Então, é aquela parada de como o Paysandu vai ajustar isso, porque entra aquilo. Assim como vale para o Remo, vale para o Paysandu. Ninguém obrigou o Paysandu a jogar a Copa Verde. E para mim, quando o Paysandu está na Copa Verde, é para brigar por título. Quando o Remo está na Copa Verde, é para brigar por título. Ninguém obrigou eles a aceitarem. Se eles quisessem, tinham recusado, não jogavam. E aí é uma questão de que aquilo que o Paulo Fernando sempre fala. Ninguém quer saber que é o Paysandu reserva, que é o Paysandu alternativo. É o Paysandu. É a camisa que vai estar lá. Então vai ter que avaliar muito bem. E aí, no caso do Paysandu, é dar oportunidade para esses garotos mostrarem. Mas até que ponto isso aí vai valer? Porque a situação pode ficar enrascada, mesmo assim, né? Mesmo assim, eu não, acho que para esse jogo de agora, dá para dar mais uma oportunidade para esses... Mas em algum momento, acho que o Paysandu vai ter que... Concordo com tudo que você falou, mas no caso do Paysandu, o Paysandu já levantou um título. Sim. Que foi um título muito difícil. Sim. Então a torcida ela já está com a alma lavada nesse sentido. Tá com o espírito desarmado. O Paysandu tá com crédito. É isso, entendeu? Tá com crédito. Cair ou não cair na Copa Norte, lógico que com a camisa tem que brigar por título, mas
E outra, Não é o final do mundo. Um time alternativo aqui do Paysandu, que talvez, na minha opinião, não é tão fraco assim não, muito pelo contrário, tá? Isso. Por exemplo, Jandrose no gol, colocar o Capixaba na direita, dupla de zaga com o Bispo e Arley. O Lucão, né? Que foi a última. Mas o Se bem Yarley... que o Yarley perdeu a vaga, né? O Yarley era titular, na Tem isso teoria, também, é o cara pra jogar ali do lado do Bispo. Mas o Yarley tá no mesmo questão do Kaique lá. Eu vi. Na esquerda foi o principal calo do Paysandu no jogo contra o Guaporé, no quesito de marcação, Sim. né? Dá pra colocar o Taboca, que já tá de volta, Sim. já é um nome mais experiente. Meio de campo tem ali o Henrico. Não sei se o Matheus Vargas já tem condição. Ele vai voltar aos coletivos semana ou daqui a umas 2 semanas, 10 dias. Então não conta o Matheus Ele voltou a Vargas. trabalhar no gramado, mas não tá treinando ainda nos Tem coletivos. o Brian. Mas dá pra ter aqui no meio de campo, ó. Henrico, Lucas Cardoso e Salomone. Não, tem o Brian. É Henrico, Brian e... É verdade, tem o Lucas Brian. Cardoso. É repetir o time, basicamente, né? Que enfrenta o Não, Guaporé. mas tem umas mudanças significativas aí. É quase só saiu o na- Cauã aí. e na frente, o Tylon já tem condição já? Já. Então eu colocaria o Tylon pra ganhar mais ritmo de jogo, Sim. pro jogo contra o Brusque. Juninho e Thalisson, pra mim. Esse é um time do Paysandu, cara. São pelo menos o quê? Mais 4 mudanças em relação ao último jogo da Copa Norte? Não, a menos. Menos? É. Ó, aqui, ó. De gente nova que eu coloquei. Taboca. Tylon, Juninho, 2. E Taboca. Taboca, 3. Henrico, 4, porque o Henrico não foi Não, titular foi. naquele. Foi titular Foi naquele Brian jogo? Macapá e Pensei Henrico. que ele tinha saído do banco. E o lateral. E o Yarley. E o lateral que tu E o botou. Yarley. 4. Que foi o JP, E 5, né, na na verdade. última. O Eu JP foi faria- bem contra o Guaporé. Sim. Eu faria então, um planejamento muito parecido com o que o Júnior fez para esse jogo contra o Guaporé. Eu deixaria meu time titular em Belém e deixaria as minhas opções durante o jogo também em Belém. O que eu estou imaginando para esse jogo da Série C, Sim. os reservas ficariam também em Belém. Né? Os que vão entrar, Tá pensando provavelmente. viajar amanhã. Em uma condição de jogo normal, lógico que ele pode mudar na hora do jogo, que o jogo não Sim. é imprevisível, mas eu deixaria ali uns 5 jogadores com mais os Na última 11. vez foi com 16, né? Ficaram 16 e foram 16, só que ficou De muita linha, gente né? lesionada também, né? Enfim, eu deixaria ali, se não deixar os 16, deixa uns 14 ali, vai, Os entendeu? 4 ali, os 4, 5 aqui. Isso, entendeu? Deixa uma quantidade Não, vai de ter que ficar reservas porque vai ter ali que treinar, né? para que os caras possam trabalhar com o grupo O Júnior titular. Rocha vai? Não tenho essa informação, mas eu acho que ele deveria... Não, acho que ele deveria não ir. Porque se for ficar com os caras aqui, tem que ficar aqui pra Para ele treinar. ficar aqui, Porque exatamente. se o Paysandu treina quarta de manhã e viaja quarta à tarde. Quinta joga, sexta volta, perde 2 dias de treino. Se ele ficar aqui e treina os titulares, são 2 dias a mais, entre aspas. É. Que vai ter quinta, sexta e aí Eu sábado. faria isso, eu deixaria aqui uns 15 jogadores ali em média e levaria o restante e focaria na semana para poder evoluir o time mais Ó, ainda. a programação tá dizendo aqui que o desembarque em Belém, na volta de Manaus, vai ser na sexta-feira, 11h20. Já não treina, Ou né? seja, já não treina. Sábado tem último treino. Não, ele não vai mas levar. aí, Ele não vai levar. se ele fica 2 dias a mais de treino. Ele não vai levar. Mas é... Pô. Não, pô. 3 dias praticamente. Não, pô. Quinta Porque- e sexta. Mas tu viaja na quarta, praticamente não Não, trabalha tu treina, quarta. treina de manhã, viaja quarta à tarde, Chega joga Aí na joga quinta, na quinta e volta sexta. Volta sexta, sexta, ganha quinta e 2 sexta. dias de treino. volta sexta de E, manhã. e o descanso, né? O Sim. treino na sexta tá marcado para as 4 horas, mas quem joga... Quem Não jogar vai- não é vai treinar. recuperação, né? Provavelmente. E no sábado tem a última Cara, atividade. eu não levaria ninguém. No sábado tem a última A atividade. série, eu repito, o Paysandu já tá com crédito. Eu sei que é difícil de falar isso, mas o Paysandu já levantou a taça esse ano. Sim. Porque no caso do Paysandu, como o João disse, são meninos. E aí, no caso dos meninos que estão jogando Série C contra times de Série D, certo? Se eles não classificarem, expõe
uma necessidade de preencher o elenco. Expõe ou entra naquilo que tu fala, que parece que, às vezes até a gente, talvez, espera só um tropeço para dizer que tá vendo, não vai dar certo. Entendeu? E aí a diretoria tem que entender o que ela quer da vida. Aí é convicção do trabalho. Então, pros meninos do Paysandu, que podem ganhar essa oportunidade, eles ficam mais expostos, certo? Mas eu, em nenhum dos casos, eu utilizaria os jogadores principais. Não, na minha opinião também, cara. Jogadores principais têm que estar guardados aí pra Série C. Usa o treino, sei lá, de quinta-feira e de sexta para ajustar posicionamento, qualquer coisa do tipo, se tu não tiver um número de atletas que dê aí para fazer um coletivo, por exemplo. Mas é o seguinte, para esse jogo específico, esse time no Nacional é meio chatinho, cara. Os caras foram na final do Campeonato Amazonense e tudo mais. Eu usaria esse jogo para trazer esses caras que estão voltando agora para dar ritmo de jogo para eles, cara. Nem que seja para jogar ali 70 minutos, o Tailon Taboca, principalmente, isso. O Bruno Bispo. Você precisa dar rodagem para esses caras, para eles quando entrarem em campo na Série C, não entrarem um pouco atrás dos outros. O Matheus está falando sobre a instituição e tal. O Real Madrid cai na Copa da Liga, o Manchester City cai, entendeu? E vai com o time ali. Pode acontecer, já aconteceu. Mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, mas eu não consigo tratar como normal. Matheus, eu trato, cara. Eu não consigo tratar como normal. Acho que se o planejamento for externado, olha, a gente está fazendo isso por causa disso. A gente está mandando um time reserva porque a viagem vai fazer a gente ganhar 2 dias de trabalho. E outra, o Paysandu já falou várias vezes, presidente, o Marcelo Santana, que a prioridade é a Série C. Cara. Cara, e todo mundo sabe que a prioridade do Paysandu é voltar para a Série B. Cara, toda vez essa é a prioridade, a gente não tem como discutir. Mas se a prioridade é a Série B, é a Série C, é você voltar para a Série B, se você está perdendo 2 dias de um jogo importante na Série C, então você tem que botar vocês não estão entendendo que eu não estou criticando isso. Eu não estou criticando que eu concordo, inclusive, que o Paysandu tem que ir com um time alternativo. O meu questionamento é que vai ficar feio para a instituição, o Paysandu cair na primeira fase da Copa Norte. E isso a gente está falando antes mesmo de saber se eles vão cair ou não. Fica feio se a diretoria... Pra mim ficaria feio. Fica feio se vocês acham normal, é a opinião de vocês. Fica feio, mas a minha opinião seria... Ficaria feio se tu tá com o time titular e tu não classifica. Eu acho que aí sim. Eu tô com agora, se tu tá numa Série C de Campeonato Brasileiro e tu tem uma prioridade que é botar teu time mais azeitado e tu vai ganhar 2 dias de trabalho que tu sabe que faz diferença, pode até perder o jogo. Não tem problema, mas tu fez o teu planejamento na tua convicção. Esse é o ponto. Nesse não tem problema. Porque senão, olha só, manda o time titular pra lá, os caras vão... uma coisa não anula a outra. Manda o time... A lógica anula. Não, bicho. Porque você vai fazer uma viagem desgastante. Mas eu não tô falando pra ir com o titular. Eu não tô falando pra ir com o time titular. Mas eu tô falando o quê? Se tu tá falando que teu time titular não tem que ir, tu tá dizendo que tá tudo ok se tu não conseguir classificar. Não, tu tá dizendo que esses jogadores eles têm que dar uma resposta suficiente, porque a gente tá olhando aqui um time reserva da Série C que vai enfrentar uma equipe da Série D. Se teus reservas da Série C não conseguirem... Se fosse assim, o Real Madrid mandava os caras lá e os caras iam golear os times da terceira divisão, quarta divisão, e os caras caem. E quando cai, não é a maior pancadaria lá? Não acaba o mundo, Matheus. Mas eu não tô dizendo que é pra acabar o mundo, Michel. Mas tu tá falando que é uma vergonha. Pra mim seria. Não, a vergonha é acabar o mundo. Não, pois é, ele tá acabar falando, o mundo é outra coisa. Eu entendo aqui o Matheus quer dizer, no sentido da instituição Paysandu cair na primeira fase. Se não queria jogar, se não tinha capacidade, falava que não jogava. Não, acho que não é por aí. Eu acho que tu podes aproveitar a competição para que tu possa dar rodagem para os meninos e dar experiência minutária para os meninos. E cara, acho que tem outros fatores para tu evoluir o elenco do que só ganhar o campeonato. E o Paysandu está sendo muito claro nisso desde o início. Uma coisa que a gente não pode dizer que o Paysandu não é nessa temporada é incoerente. O Paysandu é muito coerente esse ano, cara. Desde o início, os caras deixaram tudo às claras, seja o Júnior Rocha quando vai falar, ou Marcelo Santana, presidente Tuma, quem quer que seja, cara. A diretoria do Paysandu, que já foi muito passiva de críticas ano passado pela falta de comunicação, nesse ano vem se comunicando muito bem. Tá deixando claro pro torcedor quais são os objetivos e o que vai fazer nessa temporada. E isso a gente tem que aplaudir a diretoria do Papão. E se a gente cobra planejamento, a gente não pode
A gente tem que entender. Porque, assim, o que tu estás falando tem que entrar para... Acho que tu está querendo dizer que o time reserva da Série C do Paysandu tem que ser suficiente para ganhar do time da Série D. Isso também, mas o meu ponto principal é eu, no caso, vou dizer por mim, eu não conseguiria tratar como normal o Paysandu cair na primeira fase de uma Copa Norte. Eu não conseguiria tratar como normal. Eles têm, mesmo o time reserva do Paysandu, o próprio Marcelo Santana falou isso. Mesmo a gente está tratando o Paysandu aqui como um clube coitado pela forma como ele está hoje, em recuperação judicial, cheio de problemas. Não. Isso ele tá. Não, pega outros anos de Série C e pega esse ano. O Paysandu, a gente está claramente analisando o Paysandu com a realidade que é. O Paysandu está quebrado financeiramente. Mesmo o Paysandu quebrado financeiramente, ele é no mínimo top 8 folha salarial da Série C. Isso o Marcelo Santana disse na coletiva. Ele acredita que é entre a quinta e a sexta, ele tem certeza que tem 3 times a mais que o Paysandu na folha salarial. Então, o clube Paysandu, no seu pior momento dos últimos 15 anos, talvez, ele tá, talvez até mais, 19 ali, se comparar com 2007. O Paysandu está no top 10 de folhas salariais da Série C. Então ele ainda é um time forte na Série C. O Paysandu, o clube Paysandu que está na Copa Verde, porque quis, ninguém obrigou, é o maior campeão da competição, entra em qualquer competição que o Paysandu entra, é para ser campeão de Campeonato Paraense, Copa Norte, Série C. O Paysandu ele tem essa carga, a gente sabe da realidade. Não é que seja, por exemplo, uma pressão exacerbada, mas existe uma pressão. É o Paysandu, não é qualquer time que está na Copa Norte. Esse Paysandu, João Vanderlei, que está na Copa Norte, repito, ninguém obrigou, não foi surpresa que eles estariam nesse ano, a CBF não falou, olha, amanhã vocês começam na Copa Norte, não foi assim. Esses clubes têm, sim, que no mínimo passar de fase da Copa Norte. Porque, cara, a gente até muitas vezes trata o futebol como quase como um banco. Esse aqui tem mais dinheiro, isso aqui vale mais, isso aqui vale mais. Até nesse quesito, se pegar a folha salarial do Paysandu no grupo dele, é a maior do grupo. A folha salarial do Paysandu é a maior do grupo. Está no top 10 da Série C, comparado com o time titular que vai jogar lá não é. Não, mas a folha salarial não é só com o titular. Não, mas aí a folha salarial não é só com o titular. Não, mas aqui, Michel, eu estou dizendo que a questão os caras não vão jogar. Se tu pegar time, como normal. Se tu comparar elenco por elenco que vai entrar em campo, é muito parecido. Sim, concordo. E, cara, sinceramente, esse time do Paysandu, ainda mais com esses caras aí que tem pra entrar, os que eu acabei de falar, que estão voltando de lesão. Tem capacidade pra isso, né? Tylon. Foi contratado, inclusive, até o Thiago Índio, agora volante, o Luiz Gustavo aqui mandou mensagem do Gé, lembrou. Thiago Índio que tava no Cametá. Tem o Bruno Bispo. Tem o Taboca de volta na lateral esquerda. Tem condição total, cara, de conseguir um resultado bom lá em Amazonas, ganhar o jogo e classificar o Paysandu. Entre classificar e ganhar o título tem uma distância muito grande. Muito grande. Gigante. Pois é, a gente tá colocando que passar. Acho que fica muito mais feio para os jogadores do que para a instituição. Porque, no final das contas, quem entra em campo são os caras. Mas entendo que os caras não treinam juntos, que os caras têm outro foco. Entendo tudo isso. Sim. Eu entendo. Mas, no final das contas, quem tem um nível acima são esses caras que estão entrando em campo por Remo e Paysandu. E que deveriam fazer com que o Paysandu e o Remo classificassem de fase. Acho que fica muito mais feio para eles. Eles têm muito mais a perder do que a instituição, no caso.